Muito bem, de volta aos estúdios aqui da TV Atalaia, vamos conversar agora com o reitor Ailton Ribeiro Oliveira, do IFES. Isso porque a semana passada, o líder, um dos coordenadores gerais do sindicato, do Sinacef, professor Correia, fez algumas denúncias com relação ao Instituto. E aí nós fizemos questão de convidar o reitor para que ele pudesse esclarecer realmente o que é que está acontecendo. Bom dia, reitor. Tudo bem? Batalha. Qual é a situação hoje, qual o impasse hoje entre o Sinacef e o IFES? Bom, eu desconheço qualquer tipo de impasse, né, até porque a gente tem um bom relacionamento com eles, né? Mas o que está acontecendo são algumas questões de legislação que o sindicato pensa de uma maneira e a gente tem que cumprir a lei de outra maneira, né? Em especial a questão do corte agora, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação à parte da greve, né? Então, tivemos sentando com o sindicato, explicando a nossa posição, porque existe documento da nossa Procuradoria determinando o corte do ponto, né? Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso, e a gente dizendo que, como gestor, a gente não pode tomar outra atitude. Até porque só cabe ao gestor público fazer ou deixar de fazer o que está na lei. E aí a gente conversando com ele, a gente até deu a sugestão a ele, né? Entre na justiça para poder o judiciário rever a nossa posição, que eu não acredito, porque quem entrou perdeu. Então, um impasse é esse, né? Aí tem a discussão, porque alguns reitores, né, não cortaram o ponto. Aí isso não é com a gente, isso é com os órgãos de controle. Eu trouxe até aqui um documento da Google, né, deixando bem claro, né, que o Ministério Público já começou a acionar reitores que não cortaram o ponto. Reitores foram representados ao Ministério Público por pagarem salários de grevistas. Entendeu? Essa parte aqui não cabe a gente, né? Então, como gestor e falando em termos de direito administrativo, a nossa posição é essa aqui. Dentre os pontos abordados aqui pelo Correia, ele fala em assédio moral e perseguição de dirigentes sindicais e servidores. Existe isso? Eu creio que ele está falando isso em relação ao corte do ponto, isso, né? Porque não existe outra forma de procedimento sobre isso. Então, a insistência dele é que o entendimento da gente está equivocado. Mas nós temos documento da Procuradoria e o último documento da greve, o Ministério do Planejamento, esse documento vamos deixar com vocês, ele determinou ao setor de recursos humanos fazer o corte, não passando nem pelo reitor. Nós tivemos uma greve forte em 2014 e temos campos que têm um calendário e outros campos que têm outro calendário. Isso dificulta a transferência do aluno, estuda edificações, engenharia em instância, ele quer ser transferido para Aracaju, não pode. Tem a questão do vestibular, né, que a universidade cobra a conclusão e ele não concluiu, aí tem que entrar na justiça. Tem a questão do orçamento da gente, que o orçamento depende do número de alunos. Então, essas questões todas dificultaram a vida do aluno. Nós criamos uma comissão, essa comissão, feita por todos os diretores de ensino de cada campus, apresenta a proposta a esse colégio dirigente, que é composto por todos os diretores. E aí eu trouxe o documento aqui para ler para você, porque aí é um desconhecimento. Essa ata daqui da reunião do colégio dirigente, vou deixar com você, diz bem assim: professor Ailton, então, ressaltou, aqui, vamos supor aqui, os calendários foram submetidos à aprovação desse colegiado. Portanto, todos os diretores de campus concordaram e aprovaram os documentos. Mesmo porque, na votação, foi decidido que se houvesse um voto em contrário, a gente não aprovava, porque bastaria 50% mais um. Nesse caso específico, eu deixei bem claro que dependia de toda a aprovação. Na outra reunião, a gente falou bem assim: caso algum diretor, tivesse se arrependido do seu voto, a gente retomaria a posição do voto. Então, não é uma decisão unilateral, é uma decisão de um colegiado. Ele disse também o seguinte:
Durante a última greve geral, a administração do IFES repetiu a atitude adotada durante a greve de servidores em novembro do ano passado, cortando o ponto daqueles que aderiram à paralisação. Então, essa é uma decisão que a gente tomou baseado na lei. Na lei. Certo? Agora, também existe um equívoco. Tanto é que é convocado já pelo Ministério Público para se explicar. Está tudo aqui. E hoje a gente tem acesso à informação sobre isso. Né? Qualquer cidadão hoje deve buscar a lei de informação para poder se informar. Então, nesse caso, o último agora, também houve um equívoco. Nós encaminhamos a administração do campus, dizendo que iríamos cortar o ponto. Mas a gente ficou aguardando a questão do outro dia. Quando de manhã cedo foi colocado que não tinha transporte, que não tinha, vários colégios já tinham suspendido, nós suspendemos o expediente. Então, aí Isso no dia da greve geral? No dia da greve geral. Então, aí eu estava agindo de maneira correta. Eu fiz a pontuação em relação ao corte do ponto, mas a instituição não podia funcionar porque não tinha transporte coletivo. Lógico, óbvio. Então, nós suspendemos. E nesse dia não houve corte nenhum. É verdade que existe redução dos recursos destinados pelo governo federal e a diretoria apoia, a reitoria apoia? Não, aí é outro equívoco, né? A gente não vai apoiar. Esse ano nós tivemos 2 vezes com o ministro da Educação, né? Com o André Moura e o senador Eduardo Amorim na busca de recursos. A gente trabalha de maneira forte sobre isso. E aqui também eu trouxe um documento para você, Batalha. Esse documento aqui é o ofício que nós encaminhamos ao planejamento, que ficou definido o corte para a gente de 14 milhões de reais. Isso significa 31% que a gente poderia ter que cortar. E aí nós colocamos para o MEC e para o planejamento que a gente estaria cortando aproximadamente 20%. Concluímos não ser possível atender integralmente ao disposto sob pena de viabilizar o funcionamento dos campos. Então, a gente não deixou de cumprir a determinação, até porque senão o recurso não vem, mas só chegamos a 20%. E falamos ao governo, qualquer atitude de retorno para a gente cumprir o restante, a gente não é responsável pelo fechamento do campus. Então, isso não é atitude de quem está... Agora, é atitude de um gestor que tem responsabilidade e que sabe que o Brasil passa por dificuldade. O reitor, o Correia colocou aqui o seguinte, que existe uma dificuldade de quem atua no interior para resolver os problemas, são simples, problemas que poderiam ser resolvidos lá mesmo, solucionados em poucos minutos, mas que tem que vir aqui. E com isso provoca a perda de um dia de trabalho. Olha, em relação ao recurso humano, há também um desconhecimento disso. Qual é a questão? O Instituto foi criado na fusão de duas autarquias. O Cefet, a antiga Escola Técnica Federal do Sergipe, né, na área técnica industrial, e a antiga Escola Agrotécnica, uma autarquia também. Então, vai o governo, junta essas 2 autarquias e cria uma reitoria. Naquele momento, a reitoria fazia parte do próprio campus. O pessoal, inclusive de recurso humano, era próprio pessoal do campus. Então, a gente teve que estudar com calma, como ele mesmo falou, que eu estou cumprindo a lei. Foi dito aqui que eu estou cumprindo a lei. Então, a gente não podia fazer naquele momento, tivemos que trabalhar aos poucos para poder fazer a transição. Porque aquele funcionário que estava no campus, ele não fazia nada, tudo é centralizado, porque concurso, toda atividade de recurso humano é na PROGEP, na Pró-Reitoria. Então, o que acontecia? Nós temos lá na autarquia do Campo São Cristóvão 3, 4 funcionários para poder encaminhar o documento. Nós temos malote, nós temos todo um sistema informatizado hoje. Hoje você não precisa, vai no celular, você tem seu contra-cheque, você tem todas as informações que precisa. Então, não há uma necessidade nenhuma de a gente manter servidores só para receber documento para encaminhar para cá de todo jeito. Perfeito. E nós estamos criando mais instrumentos, inclusive nós já iniciamos um processo que não vai ter mais papel, tudo é online para poder fazer isso aqui. Outra coisa, nós temos um sistema hoje, a gente faz uma portaria. O servidor recebe essa portaria diretamente no seu e-mail. Então, não há necessidade dessa... Entendeu? Então, hoje, as grandes empresas trabalham dessa maneira. Certo. Então, a obra de ampliação da reitoria, do IFES ali, está sofrendo solução de continuidade? Não. É um desconhecimento do procedimento de gestão também, certo? Um equívoco também falando em relação que o corte que o governo fez foi em relação às obras. Não aconteceu isso.
né? Inclusive, o ano passado, retomamos todas as obras que estavam paralisadas. Também houve um equívoco aqui. Não existe nenhuma obra em São Cristóvão paralisada, todas retornaram, né? E essas obras estão empenhadas. Então, não houve corte sobre o que está empenhado, entendeu? Certo, entendi. Então, aí é só liberação de recurso. Então, nós estamos em atividade no campus Aracaju, acho que você já passou por lá, uma grande obra. Nós temos no estado de Sergipe hoje, somente no estado federal de Sergipe, mais de 100 milhões em obras, entendeu? E todas foram retomadas, e todas estão trabalhando e não há dificuldade. Existe sim, né, a liberação do financeiro, mas que não chega nem a 2 meses de atraso, que está dentro da lei. Certo. É uma situação. Qual é o número de alunos hoje? Hoje a gente tem mais de 7 mil alunos. Não só aqui, como no interior. No interior. As unidades do interior, onde são? Porque nós temos o campus Aracaju, né? O campus São Cristóvão, nós temos o campus Lagarto, nós temos o campus Estância, Itabaiana e Glória, temos o campus Propiá e temos o campus de Tobias Barreto. E temos construção, ou estamos iniciando a atividade agora em agosto do Campo Socorro, e tem a construção de Poço Redondo. Poço Redondo não iniciou porque essas sedes não são da gente ainda, foi um convênio com a prefeitura. Poço Redondo teve dificuldade de oferecer uma sede para a gente não iniciou as atividades, estamos aguardando o término das obras, que inclusive foi também reiniciado o ano passado. Muito bem, então o reitor, dessa maneira, Ailton Ribeiro Oliveira, contesta as colocações que foram feitas aqui pelo Correia e apresentando dados que são irrefutáveis. Ele veio documentado, né? É verdade que às vésperas da greve geral, a reitoria chegou a emitir um memorando circular de número 37, solicitando que todos os diretores de campos e seus subordinados cortassem o ponto dos trabalhadores? Sim, né? Baseado na legislação. Na legislação. Né? Do MPOG mandando para a gente cumprir. Então, a gente tem que informar os diretores, porque se a gente não informa, a gente estava prevaricando. Lógico. Então, a gente teria que encaminhar o diretor. E outra coisa, quem manda o nome não é o reitor, são os diretores. Né? Se houve algum equívoco, tem que ser em relação ao diretor. Se alguém estava de férias, se aconteceu a situação e aconteceu o corte, com certeza, se mandar o documento, vai ser feita a correção. Deixa eu falar só uma coisa aqui também de gestão, que a gente muitas vezes confunde, entendeu, Batalha? É que o cargo de reitor e o cargo de diretor não é eletivo. Na realidade, não é eleição, não existe eleição, existe consulta à comunidade. E o meu cargo é cargo de confiança da Presidente da República. Como o cargo do diretor-geral é cargo de confiança do reitor. Aí eu trouxe um documento aqui para mostrar a vocês que um determinado governo aí, o MEC não nomeou um reitor eleito no Instituto Federal do Sertão de Pernambuco. E aí o setor jurídico do MEC, esclarecendo, ele deixa bem claro que a nomeação de reitor é um ato administrativo complexo que só se aperfeiçoa com a decisão da Presidente da República e não está subordinada ao resultado da consulta à comunidade acadêmica, já que o referido cargo é cargo comissionado e, como tal, de livre nomeação e exoneração pela Presidente da República por razões de conveniência e oportunidade. Essa mesma relação é da gente em relação ao campus. E aí também a forma de gestão, que não está bem entendida ainda, se fala muito na autonomia do campus, que o reitor está tomando a autonomia do campus, né? Está bem claro, e nós publicamos nas nossas revistas, que deixei para você aqui, né? Isso já foi judicializado há 5 anos atrás, né? E a decisão é que só existe o Instituto Federal do Sergipe. Certo. E que só existe um órgão executivo, que é a reitoria, através do seu reitor. Foi criado lá em Brasília o Forplan, que é a reunião de todos os pró-reitores de administração e planejamento. É através dessa metodologia da matriz orçamentária que é distribuído, e eu não mexo. Essa matriz é número de aluno, a questão do número de campos, então existe toda uma metodologia. Então nós temos uma lei que o cidadão precisa saber, que é fundamental para diminuir o ruído das nossas repartições e a gente poder trabalhar. Perfeito. Reitor Ailton Ribeiro Oliveira, uma satisfação muito grande. Assim que o senhor desejar,
a assessoria pode acionar a nossa produção e o senhor retornar aqui até com mais tempo, ok? Para a gente falar do Instituto Federal do Sergipe. Tudo bem. Esse documento todo vai estar à sua disposição. Tá bom. Okay? Eu agradeço, e muito a nossa obrigado. produção vai ficar. Bom, com a palavra, portanto, do reitor Ailton Ribeiro Oliveira, chegamos ao final do programa TV Atalaia, a entrevista de hoje. Muito obrigado a todos, estaremos de volta amanhã, mas a seguir, Fábio Henrique com o Balanço Geral Manhã. Um abraço e até lá.